salário. E o cara chega e pega uma gripezinha sem vergonha, que a gente sobrevive com ela aqui o tempo todo, e o cara morre no dia seguinte. Porque, inclusive, essas diferenças de classe têm reflexos no seu organismo, tá? E essas diferenças estão aqui dentro desse território da cidade de Belo Horizonte. E a gente perceber essas situações são importantes. E quando a gente faz isso, a gente acaba atropelando experiências que estão sendo construídas ali cotidianamente. Mesmo que não seja essa a nossa intenção, tá? Porque claro que não é essa a nossa intenção. Vocês lembram que nós somos bons, aquele lado bom da novela? Cotidianos tem que ser resolvidos na ocupação, que eu não tenho tempo. Nesse momento, por exemplo, tem mais de um mês que eu estou estudando sobre operação urbana. Operação urbana, pouco importa para o morador da ocupação, tá? Mas a gente está pensando nisso porque nós vamos disputar de novo nesse fórum externo. Agora, no cotidiano, pouco importa a operação urbana. Pouco importa a operação urbana e a gente acaba dando mais importância para essas disputas do que para aquelas disputas cotidianas que são ali necessárias. O que seria o fórum interno? Eu aqui colocar a partir de uma experiência empírica também, tá? Até porque eu acho que isso não deve ser sistematizado num livro, né? Mas o que seria um fórum interno? A presença do tráfico de drogas, né? Outro fórum interno, o mercado de construção lá perto. Esse tem um impacto tremendo, tanto na vida econômica daquelas famílias, quanto na produção do espaço, até mesmo na qualidade construtiva e tecnológica dos espaços que os moradores estão autoproduzindo, né? O comércio interno, a padaria. Isso são fóruns que talvez a gente poderia estar trabalhando e que a gente acaba não trabalhando por conta do nosso recorte de classe, que está achando que a gente está fazendo uma revolução. Né? Transformar uma ocupação urbana em ZEIS, por exemplo, marcar ela como sendo um território que a política habitacional vai ter que cuidar, não sei se é um ganho tão grande quanto criar, conseguir convencer um depósito de material de construção, de repente, de colocar um material que a gente acha que possa ser mais eficiente, mais eficaz, né? Essa questão, por exemplo, a própria construção, essa mesa de negociação que tem acontecido com o governo do Estado, ela foi entendida como uma conquista. Nós conquistamos esse espaço. E aí agora, 2 meses depois, a gente começa a perceber que ela é um problema, tá? Então, esses fóruns externos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com eles, porque eles conspiram ao favor da nossa maneira de viver no mundo, e não daquele público. Aí tem só aqui uma frase, volta aqui que essa frase é muito interessante, do professor Fábio Alves, que coloca: nós temos um projeto, só que não é o projeto do povo. Aí eu me consolei com essa história, porque eu gravei essa entrevista uns 5 meses antes dele falecer, e aí ele estava entrando num processo assim de repensar a vida, né? Então ele tinha que começar a se consolar, porque você vai desligar o motor, né? Então você começa a resolver os seus problemas internos, que deve ser duro quando você morre sofrendo com algumas coisas na cabeça. Então ele colocou: eu me consolei com essa história. A história tem o seu tempo e nós temos o nosso. E a gente se frustra muito porque o tempo da história não é o nosso. E esse tempo da história aqui é o tempo do povo, é o tempo do cotidiano. Que esse tempo do cotidiano, das ocupações, não é o nosso. Isso está numa outra dimensão e isso não significa que eu não tenha que estar lá. Eu tenho que estar lá, tá? Porque eu não vou aprender isso ficando aqui dentro da universidade ou em qualquer outro espaço, teorizando sobre isso. Eu aprendo isso empiricamente, porque isso é construído no cotidiano. Isso não vai se dar num fórum externo. Eu não vou conseguir perceber isso num fórum externo. É aprender no tempo do cotidiano, aprender no espaço de lá, no território de lá, e não aqui, o território do saber, e aprender com o outro, aprender com aquele que produz o espaço lá, e que efetivamente detém um saber, certo? O saber não está aqui dentro, aqui está um saber socialmente constituído. Lá existe um saber e que se é para trabalhar com ou trabalhar para, esse saber talvez tenha que ser o ponto de partida, né? Tá? Não sequer algo esquecido ou algo apenas para ser cartografado, mas sim
para ser o nosso objeto de trabalho, né? E também talvez até o combustível, o poder político que a gente pode ser, se a ideia é fazer a revolução, né? O saber, o discurso, a ideologia, ela tem que talvez partir de lá, né? Não daqui, né? E aí, assim, por exemplo, existem algumas situações que parece que o morador da ocupação, ele se liga a um movimento social. Agora, nesse momento, ele é MLB ou ele é Brigadas Populares. Só que você vê que ele ainda não compreendeu o próprio discurso dos movimentos sociais, tá? E aí tem, por exemplo, um trecho de uma entrevista com um morador que ele coloca assim, ó: já fui em algumas reuniões lá na sede das brigadas e tudo, mas não quis ser um brigadista, justamente porque eu não entendia. Eu até hoje não entendi o objetivo real das brigadas. E essa situação, nesse momento, é as Brigadas Populares, é o CPT, é a ASF, é o MLB. Esse discurso, ele vai ocorrer em relação a essas várias movimentos ou sujeitos que estão ali participando. Tá? E isso por quê? Porque a gente está ainda carregando um discurso de classe. Tá? Por mais que a gente não queira isso. Tá, pode passar. Só reforçando isso e tal. Isso nós já falamos, pode passar. Escolha. Aqui, por exemplo, a Constituição, como a gente tem que. Nós estamos disputando isso na cidade, e essa cidade tem um discurso, está institucionalizado, a gente vai construindo um discurso positivo em relação à ocupação. E esse discurso começa com o nome, né? Então você coloca lá. Ocupação Dandara. Quem foi Dandara? A Dandara foi a mulher do Zumbi, então a lutadora. Isso acaba que dá uma legitimidade para o processo político do que chamar a ocupação Dona Maria, tá? Porque a Dona Maria, quem que é a Dona Maria? Tá? Ou então, como ocorreu na ocupação Camilo Torres, que na época eles queriam chamar ela de Porteirinha, porque Porteirinha era uma novela, tinha uma novela que passava na Rede Globo na época, e tinha uma situação muito parecida com uma ocupação que se chamava Porteirinha. E o povo sabia que aquilo poderia ser Porteirinha, mas do ponto de vista de disputa da cidade, a utilização desse nome seria ruim. Então, você colocar esses nomes é importante. E aí, em alguns momentos, você vai usar ocupação, comunidade e tal, que isso faz parte dentro dessa lógica de como que a gente está disputando, porque o tempo todo a ideia é ter uma opinião pública favorável, tá? Ter uma opinião pública favorável que vai aumentar o custo político de uma reintegração de posse. Então, por exemplo, a ocupação Isidora, que nesse momento está todo mundo com a faca no pescoço, o governador parece que a qualquer momento vai virar e falar assim: vou tirar todo mundo dali. Vai lá e tira, eu quero ver, eu ouvi falar, vai lá e tira, eu quero ver na hora que começar a arrancar nos nossos números lá, quase 8 mil pessoas, vai arrancar, qual que vai ser o ônus político de fazer isso? E aí ele talvez vai comprometer a sua carreira política ao ter feito uma situação desse tipo. Então você tem que o tempo todo estar trabalhando com esses elementos, e aí as contradições que isso acaba ocorrendo também. Isso não significa que nós somos mentirosos, né? Pode passar isso aqui que aí. Pode passar. Aqui só uma coisa que também eu acho bastante importante a gente lembrar. Não, mas é só a profissão, tá? Arquiteto, profissional do direito, são dois profissionais que estão sendo muito importantes hoje dentro dessa luta política nas ocupações. São duas profissões que nasceram do capitalismo. A gente tem essa conversa que a arquitetura é uma coisa extremamente antiga. Não, meu amigo. Essa lógica de fazer arquitetura do jeito que a gente faz nasceu há pouco mais de 500 anos e foi essencial na construção das relações trabalhistas que caracterizam esse sistema político-econômico. Tá? Então, ela não é revolucionária. A mesma coisa o direito. O direito e a arquitetura são profissões que atendem às demandas do sistema. E fazer a revolução a partir desses dois campos, por exemplo, que estão sendo muito importantes nesse contexto, ele acaba sendo limitado.
Ele acaba sendo limitado, o que a gente leva para lá? O discurso das instituições, aquela mesma instituição que oprime o cara e que coloca o cara naquela situação. Trabalhar nesse contexto que ele está apontando, eu acho que pode ser uma oportunidade, inclusive para quem ainda está em formação, que somos todos nós, de aprimorar o nosso conhecimento, porque aprimorar o nosso conhecimento a partir daqueles saberes que existem lá na ocupação, porque o conhecimento que está aqui é esse produzido a partir do capitalismo, a partir de uma ideologia específica que vem desse modelo que a gente está apontando, né? Nossas profissões. E o conhecimento que está aqui dentro, ele prescinde do Estado, do planejamento, deste planejamento que tem como princípio produzir a pobreza, a segregação. Então, a princípio, estamos saindo formados peças dessa engrenagem que talvez a gente não concorde. E como mudar e aprender a trabalhar diferente? Vai ser aprender a trabalhar com o outro, a partir de um outro saber, ir para outra escola que não é essa aqui, que é a faculdade, a universidade, né? E essa escola está lá, mas para a gente poder aprender lá, a gente precisa reconhecer que lá há um saber que nós não conhecemos, que eles que detêm esse saber, e esse processo tem que estar dado, né? E aí por isso que a palavra diálogo ela é tão importante, né? Efetivamente tem que haver um diálogo entre este conhecimento técnico-científico, que a princípio serve para a dominação, para a reprodução da cidade, para a segregação, para a pobreza, para a cidade enquanto mercadoria, e os saberes constituídos desses assentamentos, que são uma atitude, sobretudo, de negação da realidade, de conquista da cidade a partir da luta cotidiana pelas próprias mãos, através da autoconstrução do cotidiano, da sobrevivência, da resistência, né? O morador da ocupação, a gente sempre pensa assim, ele é o pobre, né? O pobre brasileiro vem de onde? O pobre brasileiro, ele é fruto daquela questão lá de trás, a escravidão que não foi resolvida e tal, é como se fosse uma perpetuação dessa situação. E eu acho que já talvez tenha ficado um pouco claro que no nosso entendimento não tem nada a ver com escravidão. Aliás, tem alguns momentos que você começa a ver, nossa, era melhor ser escravo que viver desse jeito que a gente vive hoje, né? Era tão mais legal, tinha uma senzala, ao menos eu tinha onde morar.